Bem-vindo de volta ao Resenhando Filmes. Hoje vou mostrar um filme de comédia romântica de 2021, intitulado Sweet and Sour. Spoilers à frente, fique atento. Na cidade de Incheon, Jang Hyuk, um homem gordinho, que recentemente conseguiu um cargo permanente como engenheiro. Ele está internado com hepatite B, que é uma doença que só pode ser transmitida por fluidos, e não respirando o mesmo ar. E mesmo assim, seus pais o visitam apenas uma vez, e não ficam muito tempo, por causa do medo de pegar a doença. Os amigos de Jang Hyuk também não o visitam, eles apenas mandam textos, e os outros pacientes da sala também tentam ficar longe dele, sempre pedindo aos médicos e enfermeiras para manter a cortina fechada em torno dele. No entanto, nem tudo é terrível. É neste hospital que Jang Hyuk conhece Daeung, uma enfermeira que é muito gentil com ele, e até lhe deseja sorte dando um beijo em sua bolsa de soro. Uma noite, Jang Hyuk sai da sala para passear pelo hospital e encontra Daeung nas escadas, fumando um cigarro. Ele percebe que ela tem um anel no dedo, mas ela diz que é apenas seu anel de formatura. Ela também diz que ele tem sorte de ter uma posição permanente em seu trabalho, ao contrário dela, que está em um contrato e a fazem trabalhar como um cachorro em turnos muito longos. Ela está sempre cansada e é por isso que ela está fumando, para tentar ficar acordada. A conversa deles é subitamente interrompida pela enfermeira-chefe, que é muito rígida, que comenta sobre o cigarro, então Daeung finge que o cigarro é de Jang Hyuk, que o repreende antes de fugir. Na manhã seguinte, ela vem agradecer pela ajuda, caso contrário ela teria entrado em apuros. Estranhamente, ela começa a roubar comida do prato dele, o que não o incomoda. Ela percebe o que está fazendo, pede desculpa, e fala que irá comprar comida para ele, e ao sair, avisa aos outros pacientes para não o incomodar. Mais tarde, eles compartilham uma bebida de máquina, e quando Daeung vem até sua cama para vê-lo, ela está tão cansada que ela dorme alguns segundos ao lado dele. O cansaço dela é tanto, que ela para de beber café e de fumar. Ela até repreende Jang Hyuk quando o encontra fumando um cigarro. Vendo como ela está tão cansada, Jang Hyuk começa a ajudá-la a se divertir no hospital, deixando mensagens de apoio na tela de seu telefone, deixando espaço na cama para ela tirar uma soneca, a acordando antes que seja descoberta, fingindo não estar bem para ir tomar ar em uma cadeira de rodas, só para poder empurrá-la. Daeung é muito gentil com ele, até coloca adesivos em suas bandagens. Em uma tarde, enquanto comem juntos, Jang Hyuk faz um comentário infeliz, o que deixa Daeung furiosa, dizendo que não gosta quando as pessoas falam assim. Tem também a questão dela não querer que seus colegas do trabalho saibam sobre a amizade deles, é por isso que sempre o ignora quando está com outras pessoas. Alguns dias depois, os médicos dizem que Jang Hyuk está finalmente saudável o suficiente para voltar para casa, o deixando triste, por não poder ver mais Daeung. Na noite antes de sair, ele rouba algumas flores que foram enviadas para um paciente morto, e espera para dar a Daeung, mas quem acaba fazendo seu check-up é a enfermeira-chefe. Em seu último dia no hospital, ele quer se despedir dela, mas não a encontra, e ele ignora seus pais, quando eles vêm buscá-lo. Quando ele sai para jantar com seus amigos, eles dizem que a enfermeira deve ter sido uma alucinação, mas Jang Hyuk não desiste. Ele volta para o hospital, e quando não a encontra, tenta pegar seu número de telefone no arquivo, mas só consegue memorizar metade, antes de ser pego. Em casa, ele tenta ligar para todos os números que começam com os que ele lembra, mas não consegue resultado, até que finalmente faz a combinação certa. Daeung atende sua ligação e explica que tirou alguns dias de folga porque não estava se sentindo bem, e é por isso que não a viu no hospital. Agora que ele sabe que ela não o está ignorando, Jang Hyuk diz que gosta dela. Em resposta, Daeung o convida para ir até seu apartamento. Ao dirigir o carro de seu pai, Jang Hyuk chega rapidamente à casa dela, e eles têm uma conversa estranha antes de Daeung o convidar para passar a noite, já que ela se sente sozinha. Eles dormem abraçados e, de manhã, ela acorda e descobre que Jang Hyuk trocou uma lâmpada queimada, e preparou o café da manhã. Tanta bondade a faz chorar, e ela agradece Jang Hyuk beijando nos lábios. Ele tenta se aprofundar, mas ela o impede, dizendo que as coisas não são assim. Desde então, começam a sair juntos, ele tira o lixo, leva a comida no hospital, pega ela depois do trabalho usando o carro do pai, e fica com ciúmes de outros gordinhos que se aproximam, e só oferece companhia quando ela está estressada. Um dia durante o almoço, ele nota que ela não está usando o anel, ela apenas diz que o perdeu. Ele também diz a ela que uma vez que ele se estabeleça, ela deve parar de trabalhar porque é isso que a deixa cansada. Ela só responde que ele deve abraçá-la. Alguns dias depois, Daeung é presenteada com um pacote de férias para Jeju. Ela convida Jang Hyuk para ir junto, o que ele obviamente aceita.
Quando eles estão fazendo compras, eles tentam comprar camisas combinando, mas são muito pequenas para Jang Hyuk, o que o deixa com inveja dos outros casais. Eles também param na barraca de macarons, cujo balconista dá Daeung um desconto por ter vindo antes, mas Jang Hyuk não come nada, porque agora ele está se sentindo mal sobre seu peso. O dia das férias finalmente chega, e Daeung está esperando por ele no aeroporto. Jang Hyuk para o táxi bem a tempo, e corre em direção a ela, enquanto ela acena para ele. Daeung faz uma surpresa, dando um par de tênis que combina com o dela, embora ela negue que o substituiu pelas camisetas. Jang Hyuk os coloca, prometendo que irá usar para perder peso, então corre um pouco para provar isso. De repente, cortamos para Jang Hyuk correndo no parque, mostrando-o magro e saudável. De volta ao apartamento de Daeung, onde eles moram juntos, ele prepara o café da manhã antes de sair para o trabalho, e também leva o lixo. No escritório, seu chefe lhe diz que ele está sendo enviado para uma grande corporação sob um contrato temporário, e se ele se sair bem, pode ser contratado permanentemente. Esta é uma oportunidade incrível para ele, mas a outra empresa é em Seul, o que não é exatamente perto de onde vive. Ele diz isso para Daeung durante o almoço, mas eles não podem terminar o assunto, porque as outras enfermeiras chegam perto, e ela também não quer ser vista com ele, especialmente quando as enfermeiras acham que ele parece familiar. Alguns dias depois, Jang Hyuk vai buscar Daeung no trabalho. Ele apresenta seu carro novo, e promete que vai voltar de Seul todos os dias para que suas vidas não sejam afetadas. Ele também lhe dá um novo anel para substituir o de formatura que ela perdeu. Em sua primeira manhã de viagem para o trabalho, Jang Hyuk ri dos outros homens presos com ele no trânsito, pensando que são estúpidos por não ter acordado cedo como ele. Quando ele chega ao escritório e é apresentado aos chefes, ele descobre que não é o único novo trabalhador contratado na equipe, há também Boyoung, uma mulher muito competitiva que não parece gostar muito dele. Durante o almoço, a equipe permanente não os convida para ir com eles, e Jang Hyuk está preso com ela. Assim que chega em casa, ele começa a reclamar de Boyoung para Daeung, que lhe diz que ele só precisa fazer de tudo para impressionar seus colegas no trabalho. No dia seguinte, Jang Hyuk traz café para todos, mas sob a desculpa de ajudá-lo, Boyoung dá o copo para cada colega de trabalho e não dá a Jang Hyuk, fazendo parecer que foi ela que os comprou. Ela também diz que ele está trabalhando no projeto errado, o que é mentira. Isso faz com que ele faça outra parte do projeto, e acaba sendo repreendido por isso. Mais tarde naquela noite, ele reclama dela novamente para Daeung, não deixando que ela conte a ele sobre seu dia, e acaba deixando tudo sobre a viagem de jeju nas suas costas. Quando chega a hora de apresentar seus projetos no trabalho, Boyoung leva todo o crédito pela ideia, mas Jang Hyuk tem a oportunidade de intervir, e fala que há um problema no projeto que fará com que a ponte entre em colapso. A partir daí, ele começa a provocá-la no trabalho, que ela tem que refazer, e gosta do fato dela estar uma bagunça sob estresse. Por outro lado, ele está de boa e pode ir para casa mais cedo, já ela tem que fazer horas extras. Jang Hyuk ainda está cansado, então quando ele chega ao apartamento, depois de uma longa viagem, ele mal consegue dizer olá a Daeung, antes de adormecer. Na manhã seguinte, ele não consegue ver ela porque ela sai antes dele, então mais tarde no telefone, eles concordam que o deslocamento é estressante e complicado. Então, de agora em diante, se ele sair tarde do trabalho, Jang Hyuk irá ficar em Seul, e virá para casa só nos fins de semana. Enquanto isso, Boyoung vai se tornando uma bagunça ainda maior no trabalho. Ela fica no escritório durante a noite, continua adormecendo durante o horário de trabalho, come demais, e como ela não vai para casa tomar banho, suas roupas e aparência ficam um desastre e ela acaba fedendo. Quando Jang Hyuk diz a ela que ela não deveria comer tanto, Boyoung finalmente tem um colapso, e começa a chorar enquanto explica que come para ficar acordada porque tem que terminar o trabalho que ele arruinou para ela. Jang Hyuk começa a sentir pena dela, então ele decide passar a noite e ajudá-la a terminar o projeto, sem perceber as mensagens de Daeung, perguntando se ele ainda virá para casa. No dia seguinte, eles apresentam o projeto finalizado aos seus chefes, que os parabenizam por isso, dizendo à equipe permanente que eles devem aprender com eles. Depois do trabalho, eles vão para um restaurante para comemorar, onde Jang Hyuk evita beber por causa de seu fígado ferido. Depois de dizer a Daeung que ele irá para casa quando terminar o jantar da empresa, ele fica de olho em Boyoung, que continua bebendo. Quando ele chega em casa, já é de madrugada e Daeung não está lá, ela foi chamada pelo hospital para cobrir o turno de outra enfermeira e vai trabalhar a noite toda.
Daeun pede desculpas por não vê-lo e, antes de desligar, pede que ele troque a lâmpada. Jang Hyuk, no entanto, adormece e sai para o trabalho no dia seguinte sem fazer a troca. No escritório, seu chefe parabeniza ele e Boyoung por serem uma boa equipe e dá um novo projeto para eles trabalharem juntos, no qual eles não se importam porque agora estão se dando muito bem. Jang Hyuk começa a ficar até tarde fazendo horas extras com Boyoung, e acaba desenvolvendo uma conexão com ela, deixando de lado Daeung. Eles se veem cada vez menos na semana, às vezes quase nunca. Isso frustra Daeung, que tem algo muito importante para contar a ele, que vem adiando isso há um tempo. O segundo projeto é um sucesso, e Jang Hyuk e Boyoung vão jantar juntos para comemorar. Daeung, que estava esperando por seu namorado como ele havia prometido, e liga para ele para saber onde ele está, então Jang Hyuk mente para ela, dizendo que ele precisa ficar trabalhando até tarde. Desta vez Jang Hyuk aceita beber com a colega. Uma noite, Boyoung tenta flertar com ele, e este é o pontapé inicial que Jang Hyuk precisa para voltar para casa. Assim que ele entra no apartamento, ele encontra um monte de sacos de lixo no corredor, e Daeung pede a ele para tirar, e trocar a lâmpada. Isso faz com que ambos comecem a falar sobre como estão cansados e que o outro deveria estar ajudando. Daeung acha que Jang Hyuk só vem para dormir, e Jang Hyuk acha que Daeung está sendo egocêntrica. De repente, Daeung confessa a coisa importante que ela queria dizer a ele. Ela não ficou menstruada, então Jang Hyuk usa a desculpa de levar o lixo para fora, enquanto enlouquece com a ideia de ser pai. No dia seguinte, ele está muito distraído com isso para pensar corretamente. Daeung liga para ele para dizer que o médico confirmou a gravidez e que está de 4 semanas. Ele fica tão mal-humorado que grita com Boyoung sem querer, mas pelo menos ele pede desculpas, e já menciona que não poderá estar na próxima apresentação. Ele decide ser responsável, e tira um dia de folga para ir ao ginecologista com Daeung, que age desajeitadamente quando ela está preenchendo a papelada com o nome do pai do bebê. Então, ela pede para esperá-la do lado de fora, alegando que ela pode lidar com isso sozinha, porque ela é enfermeira. Quando ela termina, ele lhe dá um abraço apertado, mas quando eles vão para casa e estão juntos, o celular dele começa a receber ligações e mensagens do trabalho. Ele os ignora porque quer ficar com ela, mas cansada de ouvir o telefone, Daeung manda ele ir. Pelo menos desta vez, ele se lembra de mandar mensagem enquanto está fora, e quando o trabalho termina, ele não fica para fazer horas extras, ele vai embora para ficar com Daeung. Jang Hyuk começa a se deslocar entre Incheon e Seul todos os dias, e isso rapidamente o deixa cansado. E quando chega em casa, acaba passando menos tempo com Daeung, e vai direto para a cama, e devido ao cansaço ele acaba adormecendo no escritório. Ele se torna o mesmo tipo de cara que se arruma no carro, o qual ele tirava sarro, e ao chegar atrasado no trabalho por dormir demais, acaba levando uma bronca. Uma noite, Boyoung aponta que eles estão atrasados com um novo projeto, por ele sair mais cedo, e o convence a ficar. Então Jang Hyuk novamente começa a voltar para casa cada vez menos. Quando ele finalmente sai com Daeung durante um fim de semana, ele passa toda a caminhada reclamando sobre como ele está cansado, em como ele quer ir para casa logo, e a apressa enquanto faz as compras, nem mesmo deixa ela ficar por muito tempo na barraca que ela quer olhar. Quando estão voltando para o carro, ele comenta que ela deveria comprar coisas pela internet, porque é mais rápido. Enquanto fala, Daeung começa a chorar, explicando que ela veio ao mercado para passar um tempo com ele, e não porque ela realmente precisava fazer compras. Ele faz parecer que passar o tempo com ela é exaustivo, enquanto ela também está cansada do trabalho. Jang Hyuk pede desculpas e acidentalmente a chama de Boyoung, antes de perceber o que fez e ir embora. Ferida, Daeung pede para ele encostar, mas Jang Hyuk a entende mal e acha que ela quer que ele entre no drive-thru. Eles acabam discutindo na frente da balconista. Daeung pensa que ele está atraindo, e Jang Hyuk fica ofendido por tal acusação, então ele admite que está vindo porque se sentiu mal por ela. Daeung sente pena do bebê que ele desistiu, e Jang Hyuk diz que a culpa não é só dele. Eles vão embora sem pegar a comida, e logo depois deixa Daeung em sua casa. Jang Hyuk aluga um apartamento em Seul onde ele começa a morar. No dia seguinte, o anel que ele comprou para Daeung chega pelo correio e ele decide escondê-lo em seu porta-lápis. Uma noite, ele não aguenta mais, e beija Boyoung, e inicia um relacionamento com ela. Além de trabalhar juntos, começam a passar o tempo de lazer também, mas Jang Hyuk não consegue evitar se distrair toda vez que vê um uniforme de enfermeira nas ruas ou lojas. Uma tarde, ele fica chocado ao receber uma mensagem da empresa de viagens,
confirmando suas passagens para Jeju. Ele envia um texto para Daeun para dizer que ela pode usá-lo e levar quem ela quiser, e percebe que ela nunca mudou suas fotos de perfil que dizem Daeun Gama Jang-hyuk. Ele não pode parar de pensar nela depois disso, especialmente quando ele recebe uma mensagem que confirma que os ingressos foram reservados. E na última reunião do ano, a equipe permanente recebe todo o crédito por seu trabalho e nem Jang-hyuk nem Bo-young conseguem uma vaga efetiva. Depois disso, eles vão para a festa da empresa, onde Jang-hyuk pensa que pode voltar para seu antigo emprego em Incheon, e Bo-young menciona que vai estudar no exterior. Agora que ele está perdendo Bo-young também, Jang-hyuk pensa em Daeun, e quando ele verifica seu perfil, ele percebe que diz que ela está saindo para passar o Natal em Jeju. Decidido que ele ainda tem uma chance, devido ao fato dela estar indo na viagem que eles planejaram, Jang-hyuk pega o anel em seu escritório e parte para o aeroporto, onde ele para o táxi, bem na hora em que Daeun acena, assim como no início da história. Quando ele sai do carro e corre na sua direção, acaba esbarrando em outro homem, o gordinho Jang-hyuk, que teve hepatite B e agora está testando tênis. Acontece que Jang-hyuk magro e Jang-hyuk gordinho não são a mesma pessoa. Daeun conheceu o magro Jang-hyuk quase 2 anos antes do outro, e ela também se apegou a ele quando ele foi internado no hospital com uma perna quebrada. Eles começaram a se ver um no outro. Daeun também colocou adesivos em sua perna engessada, comprou para ele o mesmo tênis e foi para Jeju no Natal. Jang-hyuk magro até se mudou para o apartamento dela. Quando ele começou a se distanciar dela, ela encontrou conforto e bondade no outro Jang-hyuk, especialmente porque mais tarde ele faria todas as coisas que seu namorado Jang-hyuk não faria, como mudar a lâmpada queimada. Sua gravidez foi o motivo dela estar tão cansada e cochilando no trabalho, também porque ela desistiu do café e cigarro, e o motivo dela roubar a comida do prato de Jang-hyuk no hospital. As noites que ela passou no hospital enquanto seu namorado estava fora, foram gastas com o Jang-hyuk gordinho, e foi o nome dele que ela escreveu como pai do bebê. Depois que ela terminou com o Jang-hyuk magro, ela removeu o anel de propósito, e então disse ao Jang-hyuk gordinho que o havia perdido. E quando seu namorado Jang-hyuk disse que ela poderia ficar com as passagens, ela aproveitou a chance para convidar o outro Jang-hyuk para ir com ela. De volta ao presente, Daeun verifica o Jang-hyuk gordinho e o ajuda a levantar. Ela vê Jang-hyuk seu ex, e o ignora totalmente, e entra no aeroporto sem dizer uma palavra. Furioso Jang-hyuk seu ex a insulta, e chuta uma lata de lixo antes de voltar para a festa da empresa. Apenas para descobrir que Bo-young ganhou férias em Jeju para 2. Oprimido pela ironia, Jang-hyuk decide que toda essa bagunça é culpa de seu antigo chefe por tê-lo enviado para Seul, então pega o anel e propõe a Bo-young enquanto ele diz que a ama. Bo-young o rejeita, dizendo que ainda não está pronta, e Jang-hyuk passa o resto da noite bebendo. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.